um salve para você que se liga aqui no canal do TF, o canal do Thiago Franklin, um canal feito para você, torcedor botafoguense. Ultrapassamos a marca de 99.100 inscritos. Faltam menos de 900 para atingirmos os 100 mil aqui em nosso canal, que é feito para todos os botafoguenses de plantão no Brasil e no mundo. Eu recebo mensagens de todos os locais e o Botafogo sempre sendo bem falado. Vamos falar sobre alguns temas nesse almoço com o TF de hoje. Primeiro, Montenegro, em uma entrevista ao programa Pop Bola, lá aqui no YouTube, vou colocar o link aqui na descrição, falou a respeito da Botafogo SA e o montante de 20 milhões. Consegui apurar essa informação nesse tempo aí da entrevista até aqui agora para saber o que aconteceu. Entrei em contato ali com pessoas da SA e bateu com uma informação que eu até trouxe no sábado, que falei que faltavam pequenos detalhes. Ali em 2 semanas o Botafogo precisava de resolver isso. Realmente, este foi o pequeno detalhe. Além disso, vamos falar sobre a montagem do time do Botafogo. Com o Calu acertando, o Botafogo, na minha opinião, cria um dos 10 melhores times do futebol brasileiro e com um elenco bastante confiável. Vamos falar sobre esse tema, nesses temas, no caso, nesse almoço com o TF. Mas antes disso, peço para vocês olharem aqui na descrição. O OneFootball agora está totalmente diferente, mas uma coisa com certeza nunca mudará: a qualidade do aplicativo. Se você não tem o OneFootball instalado no teu celular, você vai olhar aqui na descrição, você vai clicar no link e vai baixar. É o aplicativo mais completo de futebol no mundo. Por exemplo, num dia como o de ontem do Botafogo, que você teve várias informações. Lá no OneFootball você vai baixar, vai ativar ali o Botafogo e vai receber várias notificações. Então, não deixem de baixar o OneFootball, não deixem de ter esse aplicativo em teu celular. O OneFootball é parceiro do canal do TF. E eu recomendo, então baixem aqui, tá na descrição, gente, e é de graça, não custa nada, e vocês baixando, vocês ajudarão o canal do TF. O Montenegro deu uma entrevista ao programa Pop Bola, o Rock Bola, o Pop Bola, que agora está aqui no YouTube, falando a respeito do que está acontecendo em relação ao SA. O Montenegro disse que o Botafogo já tem arrecadado 230 milhões de reais. Faltam 20 milhões para chegar ali no teto de 250 e o projeto SA começar. TF, mas o próprio Montenegro havia dito há algumas semanas que o Botafogo já tinha arrecadado o valor? Sim. Mas o que aconteceu? Um dos investidores que havia se comprometido a colocar 40 milhões de reais, ele colocou 20. Ele diminuiu o montante que seria aportado. E o Botafogo, aos 48 do segundo tempo, está tendo que buscar novos investidores. A partir daí, o Botafogo começará aquela situação que eu venho falando há algum tempo, que é a da busca dos credores para um deságio e, com isso, o Botafogo começar o projeto. Aquele prazo de 2 semanas realmente é para isso, para o Botafogo buscar esses 20 milhões que ainda estão faltando. Ah, TF, uma pessoa só pode colaborar com esses 20 milhões? Não. Podem ser 10 com 2 milhões, 20 com 1 milhão, mas o ideal que seria uma pessoa só com 20 milhões e já resolveria tudo e o Botafogo já startaria esse projeto. E o seguinte, TF, mas inicialmente não seriam 350, porque agora caiu para 250? Por causa de um detalhe. Devido à Covid, o Botafogo teve que mudar totalmente o projeto inicial. O projeto inicial, o Botafogo já tinha na sua ideia de montar um time para brigar por Libertadores no primeiro ano. Para ter que começar o projeto, essa ideia foi meio que deixada de lado. O Botafogo vai montar um time para brigar por uma competição internacional neste ano. Então o Botafogo diminuiu o investimento inicial, que seriam de 350 milhões, baixou para 250, mas esses 250, lembrando para a galera que vai achar que esses 250 eles vão entrar para o futebol do Botafogo, eles não vão entrar. Esses 250 você terá ali para pagar as dívidas, para você fazer o clube funcionar e para pagar os salários em dia. Então, esse é o ponto, gente. Não pensem que esses 250 milhões são para o Botafogo ele ficar milionário. Não. É para o Botafogo conseguir funcionar, pelo menos durante um tempo. E a partir daí, desbloquear as receitas, desbloquear as penhoras, quando vender um jogador, não ficar preocupado em relação a quanto vai entrar no caixa, se você vai receber uma penhora de algum jogador, para o Botafogo ficar tranquilo. E aí sim, começar a funcionar pensando nos próximos anos. Então faltam realmente 20 milhões, mas o Botafogo espera conseguir arrecadar esse valor em até o final dessa semana, para a semana que vem já dar o passo fundamental
para a SA começar a funcionar neste mês ainda de julho. Então essa é a informação. Mais tarde aqui na live que nós vamos fazer hoje às 20 horas, marquem aí na sua agenda, eu coloco mais alguns pontos em relação à SA, responderei as perguntas de vocês claramente. Outro ponto aqui no nosso vídeo, e um ponto importante, visando o Campeonato Brasileiro deste ano. A equipe do Botafogo, na minha opinião, está sendo bem montada para a competição nacional. Depois de algumas contratações um pouco, digamos que não deram certo, né? Vamos colocar assim, o Botafogo está começando a montar um elenco com 2 jogadores por posições. Vamos lá. Você tem 2 goleiros, Gatito e Cavalieri, tanto faz quem jogar, o Botafogo estará bem servido. Você tem nas laterais, vamos colocar na direita, você teria, no caso, se o Marcinho renovar o contrato, você teria o Marcinho. O Fernando é um jogador que está de saída do Botafogo, né? Ele fez um acordo com a diretoria, segundo o Globoesporte.com. Se chegar alguma proposta, ele vai sair, então a sua renovação de contrato não deverá acontecer. O Botafogo deve talvez manter ali um percentual dos seus direitos econômicos e federativos. Esses direitos econômicos, no caso federativos, eles vão para outra equipe. Então, Botafogo, no caso, se o Marcinho quiser ficar, você terá o Marcinho, você terá ali também, possivelmente, o Barrandegui e o Kevin, que está chegando. Então, você tem 3 laterais ali para o setor ATF, mas não são 3 laterais monstruosos. Mas me falem quais equipes do futebol brasileiro possuem laterais monstruosos. Vou colocar um exemplo, o Flamengo, que é tão badalado o Flamengo, só tem o Rafinha. Se o Rafinha não jogar, eles sofrem pela ausência de um jogador para aquela posição. Aí você tem na zaga Marcelo, vai ter ali o Canu e o Rafael Foster vindo. Existe a possibilidade da saída do Juan Renato e o Botafogo trazer um outro zagueiro. O Juan Renato passaria a ser a segunda opção no banco de reservas, além de você ter o Souza, que é um jogador de muito talento para jogar na zaga. Na lateral esquerda, o Botafogo vai ter o Vitor Luiz, Danilo Barcelos como reserva. Como reserva, ok. O Danilo Barcelos não pode ser colocado como titular do Botafogo. O vento aqui, galera, tenta falar aqui próximo para vocês não terem esse problema. O Danilo Barcelos, ele não pode ser o jogador que é o titular absoluto da camisa número 6 do Botafogo. Mas como reserva, jogando numa eventualidade, tudo bem. Acho que você não teria tantos problemas com ele. Aí você vai para o meio-campo. Caio Alexandre, Honda. Aí você teria a possibilidade do Kalu, que hoje se despediu da equipe do Hertha Berlim. E alguns jogadores ali que estão com ele colocaram foguinhos. Uma mandou boa sorte no Brasil. Então o Kalu está com aquela situação bem encaminhada para ser um reforço do Botafogo. Então você teria o Kalu, você teria o Luiz Henrique ali no meio campo. Além do Bruno Nazário, que tem jogado um pouco mais adiantado. Com isso, você teria no banco o Luiz Fernando, você teria o Lecaros, você teria essa possibilidade do Luiz Antônio que está vindo, você teria outros jovens, o Cícero, a gente não sabe se vai sair ou vai ficar. O Cícero como reserva é um jogador interessante, o Cícero não pode ser um titular, entra naquilo que eu falei do Danilo Barcelos. Então você começa a montar um elenco com algumas boas peças. E no ataque, você teria o Pedro Raul, que na minha opinião pode ser um dos principais centroavantes do futebol brasileiro. E outra, se o Pedro Raul não jogar, você teria com a vinda do Kalu, o Kalu jogando de 9, como ele atuou em algumas vezes no futebol alemão, ou você teria o Babi, que teria também essa oportunidade se ele vestir bem a camisa do Botafogo. Isso quer dizer o quê? O Botafogo está montando um elenco interessante visando o Campeonato Brasileiro. Um elenco com algumas boas peças e com um técnico que sabe mexer. Um técnico que sabe orientar a equipe. Tanto é que nas 3 partidas que o Botafogo fez, em cada uma ele jogou com uma formação tática diferente, com uma equipe diferente. E essa pode ser uma surpresa do Botafogo para seus adversários. Não ficar preso apenas no esquema 4-4-2 ou 4-1-4-1, 4-2-3-1. Pode jogar às vezes com 3 zagueiros, depende da característica do seu adversário. Então, esse é o Botafogo nessa versão de Campeonato Brasileiro. O que me deixa empolgado é que você tem um técnico de verdade, que é o Paulo Autuori, não um distribuidor de coletes. Aqueles torcedores que estão falando, Campeonato Carioca, dane-se Campeonato Carioca. E o que me deixa assim um pouco assustado é que alguns torcedores, aqueles mesmos que criticam o Campeonato Carioca, ficaram remoendo uma eliminação num campeonato chinfrim, num campeonato que não vale nada. Então, é melhor o Botafogo ter um prazo de preparação. O Botafogo vai ter aí quase 30 dias de treinamentos. E o Paulo Autuori aí sim tem a obrigação de montar um bom elenco. Vamos esperar a resolução de todas essas negociações. Jogadores estão vindo, alguns jogadores estarão saindo. O Botafogo, ele estará mexendo em seu elenco. Mas eu tenho certeza que o Botafogo vai ter um time bem convincente nesse Campeonato Brasileiro, porque, na minha humilde opinião, tem um técnico de verdade, não um distribuidor de coletes como tinha no começo da temporada.
Então é isso, se você chegou até aqui, deixa aquele like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Lembrando, o OneFootball é parceira do canal do TF, tem um link aqui para vocês baixarem o aplicativo OneFootball para o teu celular. Mais tarde, às 20 horas, live aqui no canal. Eu quero saber de vocês, aprovaram esse cenário aqui? Querem esse cenário como o oficial para o almoço com TF? Ou vocês preferem aquele cenário antigo lá, aquele cenário que eu faço as outras gravações? Está nas mãos de vocês. O rostinho é feio, o conteúdo do canal do TF é bom. Tamo junto, aquele abraço, fique com Deus e vamos fogão, sempre fogão, pra sempre fogão.